Ministro Gilmar Mendes, bom dia. Bom dia. Como é que o senhor tá? Tá bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Eu, quando fui falar com o senhor hoje de manhã, me deu um medo do hacker estar nos vigiando, ministro. Me pelei de medo, nem mandei nada de figurinha, não mandei nada, que chegou a me dar tão nervoso. O senhor acha que nossas conversas estão grampeadas, hackeadas, ministro? Desculpe, repita. O senhor acha que nossas conversas estão grampeadas, hackeadas? Eu tenho medo de mandar mensagem pro senhor, até me segurei hoje de manhã, fiquei ali só no português correto, porque eu digo, já pensou se vaza? A gente tem que assumir que sempre há riscos, né? Melhor não mandar nada de comprometedor. Eu pedi e queria fazer essa entrevista com o senhor, porque nesse programa aqui, que é o Timeline, o senhor disse uma vez, e eu me lembro dessa frase, o senhor falou, a turma de Curitiba está se passando. E hoje o que a gente vê, fazendo o juízo de valor já das gravações do Intercept, claro que a gente ainda vai ver processo, legalidade, enfim, é de que houve combinação, inclusive para prejudicar o senhor, entre partido político e Ministério Público. Como é que o senhor recebe isso? Olha, eu sempre disse que sou mau profeta. Eu disse sempre isso aqui no plenário, porque as coisas que eu falo acontecem, né? Eu tinha feito essa advertência há muito tempo. Ainda quando saiu essa história da fundação do Dallagnol, eu ponderei aqui que nós estávamos diante de uma agente argentária, buscando dinheiro, né? Quer dizer, que o negócio do combate à corrupção era extremamente lucrativo, e é o que se viu, né? Coletando palestras, pegando dinheiro público. O dinheiro que foi devolvido é o dinheiro da Petrobras, é o dinheiro da Petrobras e da União. Ninguém pode se apropriar disso. Mas o projeto era apropriar-se desse dinheiro, né? O que nós estamos sabendo até agora é extremamente grave. Essa colaboração de promotor com juiz é extremamente grave. Nós estamos falando da maior crise que se abateu sobre o judiciário brasileiro desde a redemocratização. A maior crise, o senhor diz? É a maior. Nada Ministro? que tivesse a ver com o CPI do judiciário, nem nada. Quer dizer, esse consórcio de promotores e juízes e tal, eles constituíram uma verdadeira orcrim. Uma organização criminosa? Sim, na verdade eles se constituíram numa organização criminosa. Ministro, o senhor disse que... Veja, o senhor diz o Deltan... Eu não me surpreenderia se amanhã, por exemplo, eles inventassem uma conta minha no exterior. Deltan, Sérgio Moro, o senhor não sei se quer fulanizar também, mas a gente sabe de quem que nós estamos falando. Né? Não, não vou fulanizar, mas veja, quem é capaz de fazer o que eles estavam fazendo naquele diálogo, é capaz de falsear uma conta, de me atribuir um cartão de crédito. Sabe-se lá o que se fez nessas delações. Ministro, o senhor está dizendo que no caso o Deltan e o Moro se associaram na Lava Jato com objetivos financeiros para ganhar dinheiro? É isso? Essa coisa se tornou muito lucrativa, né? Para todos, né? Se tornou muito lucrativa, né? Lucrativa, palestras, lucrativa agora até o Ministério. É nesse sentido que o senhor diz? Em todo sentido. Se tornou extremamente lucrativo e de forma irregular. Não é? Me parece que isto é extremamente grave e isto é só o que a gente sabe. Nós não sabemos tudo. Ministro, eu fico a imaginar quantas pessoas foram delatadas a partir de induções desses agentes. Como podem ter manipulado as delações premiadas? Em suma, é extremamente preocupante. E nós estamos vivendo uma situação de anomia. Por quê? Porque os órgãos correcionais dos tribunais não estão funcionando. Os órgãos correcionais do Ministério Público não estão funcionando. Mas o senhor acha que seria o caso, ministro, de esses órgãos afastarem, eu digo de judiciário, hoje o juiz não é mais juiz, é ministro, né? Mas no Ministério Público, no caso do procurador Deltan que nós estamos falando, ele é procurador, de afastá-los das suas funções?
afastados ou não, eles já não têm mais condições de exercer as funções. Eles já não têm mais condições. Porque, obviamente, se eles forem tomar qualquer ação, já estarão com a onda de suspeita, de suspicácia. Já perderam a condição, já não exercem mais a função. Mas o senhor... Então aí, agora o triste é que se organize uma força-tarefa para combater o crime e ela começa a praticar crime. Mas o senhor acha que tudo que foi levantado pela Lava Jato, as investigações, as confissões, as provas, tudo isso aí perdeu a validade por causa disso ou não? Não estou dizendo isso. O que tiver validade é que tenha validade. Agora, isso não diminui a gravidade do fato. Sim, por exemplo, quem foi condenado, porque houve várias instâncias, inclusive alguns casos passaram pelo STF também, até pelo senhor. Quem foi condenado, por exemplo, o senhor acha que... Ninguém analisa fato, né, nesse tipo de matéria. Vocês estão fazendo, inclusive, um eu conceitual. E, claro, repercutindo o que interessa. Isso foi confirmado pelo TRF, isso foi confirmado pelo STJ. Ninguém analisa fato quando analisa esse tipo de matéria. Quer dizer, ninguém sabia que juiz e procurador eram sócios nas investigações. Quer dizer, quando o TRF julgou isso, ele não sabia dessa matéria. Sim, então o senhor acha que, de certa forma, invalida alguns casos ou não? Isso terá que ser examinado caso a caso. Agora, é preciso dar a gravidade devida à matéria. Quer dizer, nós não estamos falando de infrações menores. Não, nós estamos falando de coisas muito graves. Coisas muito graves. Eu quero voltar na parte que o senhor disse de organização, porque pela sua leitura, e o senhor me corrija se eu estiver errada, são 10 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo conversando com o ministro Gilmar Mendes, que gentilmente aceitou o convite para fazer essa entrevista. O senhor acredita que eles se organizaram, que foi algo orquestrado, eu digo, a força-tarefa, procuradores, juízes, os agentes públicos se organizaram para induzir para lá ou para cá a investigação, o processo em si? Leia, Kelly, a publicação de ontem do El País. Do El País, isso, é de ontem. Veja, o baixíssimo nível é linguagem de criminoso. Quer dizer, essa é uma organização para combater o crime, mas é uma linguagem de criminosos. Eles podem integrar qualquer organização criminosa. Estamos fazendo algo ilegal. Mas ninguém vai saber. Quer dizer, estamos falando de gente que estava... Quais crimes mais eles praticaram? O senhor... Leia o texto para os seus leitores e para os seus ouvintes e pergunte, isto é linguagem de procurador? Procurador é magistrado. Eu acho que o senhor tem razão. A gente poderia ler, inclusive, eu lhe pedi a gentileza, porque a reportagem do El País, o ministro tem razão, ela mostra um diálogo, eu passei para os meninos hoje de manhã, em que eles querem buscar, né, ministro, coisas contra os agentes e coisas assim. Eles falam sobre o ministro Gilmar e uma decisão pela revogação de prisão, enfim, uma coisa assim. E aí eles assim, vai que tem um pro Gilmar, hehehe, diz o procurador Robertson Pozobon no grupo, em referência aos cartões do investigado ligados ao Tucano. Uma aposta era de que o ministro Gilmar, que está conversando com a gente, que já havia concedido habeas corpus, enfim, aparecesse como beneficiário de contas e cartões. Aí diz assim, abre aspas, tá? Gente, essa história do Gilmar hoje e tal, numa linguagem, e dando risada, vai você que está investigando, você estará investigando o ministro do Supremo, Robinho, não pode, não que estejamos procurando, mas vai que, acho que vou falar com os suíços. Linguagem, como que você qualifica esse tipo de linguagem? Baixa, uma linguagem baixa. Apesar de ser no privado, em um grupo onde tem uma privacidade, na privacidade a gente é mais leve. Eles poderiam integrar qualquer organização criminosa. Não é? Eles sabem que estão cometendo crime. Não é? E veja, eu não estou preocupado com isto. Eles podem se investigar agora. Veja, que eles estavam fazendo palestras, vendendo palestras, vendendo palestras em empresas que eram investigadas por eles. Não é? Se outras pessoas tivessem feito isso, eles teriam pedido a prisão preventiva. Veja,
de fato, é uma gente muito baixa, muito desqualificada. Lamentável. Nós estamos ainda falando dos procuradores, né? Da reportagem. Exatamente. Muito. Quando o senhor fala baixa. gente que participa, né, desse processo, hoje um ministro e ministro da Justiça. Né, aí agora sim eu preciso fulanizar. Estou falando de Sérgio Moro. Qual que o senhor acha que é a participação dele nesse processo todo? Nós temos que saber, certamente alguma coisa já sabemos, naquelas conversas que vieram antes, sim. Que não são elogiosas. Sim. Não são elogiosas. Eu já disse, juiz não pode ser chefe de força-tarefa. Se o juiz assumiu, daqui a pouco vocês vão sugerir, talvez, que o Moro receba salário porque ele trabalhava como chefe da força-tarefa e era juiz também. Não é razoável, né? Então é preciso que essas coisas tenham limites, que sejam esclarecidas. E veja, e o aparato judicial incumbido, a corregedoria do TRF aí no Rio Grande do Sul, a corregedoria do CNJ, a corregedoria do CJF, a corregedoria do MP, eles têm que atuar, porque de fato se deixou um grupo de irresponsáveis à solta, cometendo crimes. Tá, e o que vai acontecer a partir de agora, ministro? Oi? O que acontece a partir de agora? O que vai acontecer? Que medidas serão tomadas? O senhor, por exemplo, como ministro do STF, vai tomar alguma medida? Nós estamos tomando, estamos discutindo aqui e vamos aguardar os desdobramentos dos fatos. Se o que nós sabemos até agora já é muito grave, certamente virão fatos mais graves. Agora, eles é que têm que explicar à opinião pública o que eles estavam fazendo. Não fomos nós que roubamos galinha ontem. Foram eles. Bom. Ministro Gilmar, muito obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha. Olha que desabafo e que palavras fortes, né? Eu também tinha essa dúvida do Davi, que se os senhores atuariam, já que as corregedorias não estão atuando, mas então, em princípio, são eles que têm que se entender. Né, pelo que eu compreendi. É isso. Quando o senhor fala, pela minha ignorância, para acabar agora, para minha ignorância, é ignorância jurídica mesmo. Quando o senhor falou em dinheiro, que eles estão ganhando dinheiro, o senhor fala em trabalhos por fora, não no montante recuperado, porque isso seria impossível, digamos assim. Não, do que já se publicou sobre isso. Do que já se publicou. Tá. Perfeito. Ministro, muito obrigada, viu, pela gentileza, pela sua franqueza, sempre um bom trabalho para o senhor e volte sempre aqui. Muito obrigada.